Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Já é significativo o número de pessoas em Portugal que opta por manter uma dieta vegetariana. Significa que carne, peixe e laticínios, assim como outros derivados, não entram nesta alimentação. Mas quais as consequências, quais as convicções? A nível nutricional, haverá perdas? É saudável? São as perguntas para o tema de hoje do Sociedade Civil. Comer só saladas não é sinónimo de vegetarianismo. Por isso, o Sociedade Civil de hoje analisa esta dieta, fala dos seus benefícios e constrangimentos. Ficará a conhecer um projeto de hortas sociais sediado em Alcochete. Mais à frente, apresentamos-lhe um restaurante vegetariano que nos mostra as opções alimentares disponíveis no mercado e ensinamos-lhe a confeccionar uma entrada e um prato principal. Vamos então, durante este programa, discutir a dieta vegetariana, perceber até que ponto é que ela é completa, é saudável e perceber também qual é o cenário em Portugal em relação ao uso desta dieta. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Conceição Calhau, bem-vinda, é professora de Bioquímica e de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pertence também à Associação Portuguesa dos Nutricionistas. A dieta vegetariana é uma dieta completa, saudável? Muito boa tarde. Essa pergunta é, de facto, uma pergunta que tem uma abrangência muito grande em termos de resposta, porque convém esclarecer, provavelmente, alguns preconceitos relativamente ao próprio conceito do que é uma dieta vegetariana. Não existe, provavelmente, uma dieta vegetariana, existem várias dietas vegetarianas e, na verdade, muitas vezes, quando nos referimos à dieta vegetariana, estamos a referir, muito provavelmente, na maioria das vezes, a uma dieta semi-vegetariana, ou seja, que efetivamente faz uma recusa da escolha da ingestão de carnes, sobretudo carnes vermelhas, muito embora faça uma ingestão de 1 ou 2 vezes por semana, carnes brancas e peixe. Depois temos os ovo-lacto-vegetarianos, temos os lacto-vegetarianos, temos ainda os macrobióticos e temos, de facto, depois os vegetarianos, os vegan, que são, efetivamente, aqueles que fazem uma recusa de qualquer tipo de carne e qualquer tipo de produto de origem animal e são também aqueles que muito provavelmente fazem as escolhas alimentares dos mais orgânicos, dos alimentos menos processados e também muitas vezes na forma de estar não usam roupa de lã, não usam os couros. Portanto, é uma atitude... vegetarianos mais ortodoxos. Exatamente, é a atitude mais radical, se pudermos assim designar. Em relação à pergunta depois de se é completa ou não, se compararmos as dietas vegetarianas, sendo elas quais forem, com as dietas omnívoras, é evidente que nós temos aqui uma diferença muito grande. No entanto, todas as questões que se colocam com a dieta de qualquer um de nós também deve ser colocada em relação à dieta vegetariana, ou seja, a dieta vegetariana poderá ser completa a qualquer nível nutricional, tem que ser muito bem planeada, tem que ser muito bem estruturada e tem que ser muito bem adaptada às necessidades de cada um. Temos sempre a indicação de que muito provavelmente são indivíduos que têm uma alimentação extremamente cuidada e isso pode ser até uma indicação de que têm uma alimentação equilibrada, porque muitas vezes o facto de não ser vegetariano não significa necessariamente que se tenha uma alimentação equilibrada. Portanto, esta questão de se é ou não completa e se é ou não equilibrada é uma questão que se tem que colocar a qualquer tipo de alimentação. Sim, mas como hoje falamos da vegetariana, vamos colocar em relação à vegetariana. E eu não consigo perceber como é que se pode chamar dieta vegetariana uma dieta que leva carne e peixe, nem que seja 2 vezes ou 3 vezes. Porquê que a consideram, porquê que a incluem nas dietas vegetarianas? O conceito mais correto é aquele que faz a exclusão completa. O que eu estava a explicar é que muitas vezes quando se pergunta ou quando se assume que é vegetariano, não se é na prática. Temos que entender o que é que cada um entende como dieta vegetariana. E quando se fazem mas estudos... Mas depois tecnicamente ou cientificamente, ou os nutricionistas não têm uma definição para isso? A definição é do vegan. Portanto, que é exclusivamente... Esses é que são os verdadeiros vegetarianos. Exatamente, que são exclusivamente vegetarianos. Muito bem. Maria João Oliveira, bem-vinda, é médica e endocrinologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Está aqui a representar também a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. As pessoas, quando assumem uma dieta destas, assumem-na com algumas convicções. Geralmente tem a ver com o facto de acreditarem
que podem viver melhor, ter mais saúde, cuidar melhor da sua saúde, usando uma alimentação destas. É essa geralmente a convicção que passa mais, ou há outras que podem também enquadrar as pessoas neste tipo de alimentação? Há muitas pessoas que optam por a alimentação vegetariana pelo facto de acharem que realmente é uma alimentação mais saudável. No entanto, não nos podemos esquecer que a cultura, a própria religião, também pode ter a ver com essa opção e não pensarem apenas em termos de saúde. Porque eu tenho um exemplo de alguns pacientes meus com doenças metabólicas e que são vegetarianos e, de qualquer forma, têm doenças metabólicas, inclusive a diabetes e colesterol elevado. Portanto, o facto da dieta ser mais ou menos saudável não tem também só a ver com o tipo de alimentos que eles consomem, mas também com a forma como os confeccionam, que isso é muito importante. Uhum. Portanto, isso é o mais importante, é? A forma como se confeccionam os alimentos? Não é o mais importante, mas eu diria que é igualmente importante. Porque, por exemplo, esses meus pacientes que por acaso são vegetarianos por cultura, por outras convicções também religiosas, eu sei que eles têm, apesar de serem vegetarianos, têm uma alimentação que tem excesso de gordura. A forma como eles confeccionam os alimentos usa muitas gorduras, o que faz com que a alimentação deixe de ser tão saudável. Pois, portanto, não resolvem não resolvem os seus problemas através da alimentação só vegetariana. Mas há também, geralmente, uma associação deste tipo de alimentação a uma rejeição de tudo quanto é animal, um bocadinho, não é? Sim. Ou de origem animal. Sim, nos mais extremistas, sim. Nos outros, não. E a ausência total de carne na alimentação ou de peixe pode trazer desequilíbrios também? Sim, pode nos trazer alguns problemas a nível nutricional, eventualmente déficit, por exemplo, o déficit de vitamina B12, que é muito difícil de repor quando se restringe completamente os alimentos de origem animal, e a maior parte dos vegetarianos tem que fazer uma reposição extraordinária, portanto, através de um suplemento. E sabem que têm que fazer isso? Geralmente estão informados? Sim, geralmente estão informados. Portanto, tem que fazer esse suplemento porque é uma vitamina que só se encontra... É uma vitamina que depende dos produtos de origem animal, sim, exatamente. E, portanto, não é fácil, apesar do nosso organismo ter um grande reservatório de vitamina B12, ela é obtida na sua forma ativa através dos produtos de origem animal. Portanto, geralmente, os vegetarianos, na sua alimentação, têm já produtos que são enriquecidos com essa vitamina. É a única carência? Não é a única carência, mas é aquela mais difícil de combater, porque sabemos que, por exemplo, o ferro, o cálcio, também pode haver alguma carência destes minerais. No entanto, são mais fáceis de repor e, por exemplo, sabemos que há o leite de soja, outros leites com cereais que têm já a reposição de cálcio. Precisamente para fazer essa compensação. Precisamente para fazer a compensação. Carlos Franco, bem-vindo, é vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Agricultores do Desenvolvimento Rural. Como é que vê o avanço do número de adeptos à volta deste tipo de consumo, porque é de consumo também que estamos a falar aqui, e até que ponto isto pode ter influência depois também no vosso trabalho e naquilo que é produzido em termos agrícolas? Boa tarde. Ou não tem impacto? Se pensarmos em termos agregados, não terá grande impacto. O que pode ter, se imaginássemos uma adesão maciça a um regime vegetariano, era uma alteração da estrutura daquilo que é a produção agrícola. Porque iríamos deixar de produzir carne, iríamos estar a produzir mais vegetais, mais fruta, por aí adiante. E, portanto, aqui poderíamos estar a falar mais de um impacto em termos de estrutura do que propriamente em termos de um valor global para o setor agrícola. No entanto, para um país como Portugal, seria diferente. Porquê? Porque nós temos uma grande produção de carne em regime extensivo, nomeadamente no sul do país, e não temos grande aptidão agrícola para produzir, por exemplo, proteína de origem vegetal. E, portanto, isso poderia ter aqui algum impacto na estrutura e no próprio rendimento do país como um todo. Não pode ser uma nova forma de negócio? Não pode ser também uma oportunidade para fazer outras coisas? É sempre uma oportunidade para alguns.
eu quando falo tenho que pensar no conjunto. E o conjunto... Ao conjunto não dá jeito que se mude o regime alimentar. É certo que estes processos são sempre processos graduais. Claro. O ser humano chegou a este regime alimentar ao longo de milhares de anos. Portanto, também não é crível que vá alterar substancialmente os seus comportamentos em tempos reduzidos. E, portanto, a própria estrutura produtiva ir-se a adaptar com alguma facilidade a qualquer tipo de mudança desse género. E lentamente, não é? Exatamente. Pedro Macedo, bem-vindo, é engenheiro do ambiente da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. O facto de haver mais adeptos deste regime, do regime vegetariano, isto tem algum impacto em termos ambientais ou pode ter no futuro, se aumentar esta tendência de pessoas que rejeitam determinado tipo de produtos alimentares? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que o facto de haver cada vez mais vegetarianos e, acima de tudo, haver cada vez mais pessoas que têm a tal dieta semi-vegetariana, que prescindem uma ou duas vezes, várias vezes por semana de comer carne e peixe, é uma excelente notícia para o ambiente, por várias razões. A principal das quais tem muito a ver com as emissões de dióxido de carbono. Hoje em dia o grande problema ambiental são, sem dúvida, as alterações climáticas. Foi estimada o impacto da pecuária e constatou-se, isto foi as próprias Nações Unidas fizeram esse estudo, que a pecuária é responsável por 20% das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se reduzirmos a produção de carne, por via da redução do consumo, reduzimos talvez para um décimo também as uma parte emissões. dessas emissões, é isso? Sim. Mas é preciso haver muitos vegetarianos para isso, não é? Estamos a falar de 20%, é um número global. Eu diria que se cada um de nós reduzisse uma vez, um dia por semana, o consumo de carne e peixe, já teria um efeito muito significativo. Para termos uma noção, a pecuária como um todo é responsável pela emissão de mais dióxido de carbono do que todo o setor dos transportes. Ou seja, se eu for vegetariano, mesmo conduzam daqueles jipes enormes, aqueles Hummers norte-americanos, ainda assim prejudico menos o ambiente do que se for carnívoro e andar, por exemplo, num híbrido. Ou seja, se nós mudarmos a nossa dieta, estamos a ter... Em que proporção? Estamos a falar que é durante um ano, na vida inteira? Durante digamos, a vida normal. Se nós, por exemplo, para termos também noção não só em termos de alterações climáticas, mas, por exemplo, em termos do consumo de água. A dieta vegetariana... o consumo de água associado à dieta vegetariana é um décimo da dieta normal. Portanto, estamos a falar de poupanças ao nível da água, da utilização do solo e lá está, das alterações climáticas, sem dúvida são Portanto, grande tem um impacto ambiental. Grande. Já vamos regressar. Os portugueses estão cada vez mais a optar, como já dissemos aqui, pelo vegetarianismo, quer pela procura de uma vida mais saudável, quer também por contenção em tempos de crise. Vamos conhecer esta alternativa ao regime alimentar tradicional dos portugueses. Já lá vai o tempo em que ser vegetariano causava estranheza entre os portugueses. O aumento da informação disponível, a procura de uma vida mais saudável e mesmo os tempos de crise que obrigam a uma readaptação alimentar mudaram a mentalidade da sociedade face ao vegetarianismo. Hoje, ser vegetariano está associado à boa forma física e à prevenção de várias doenças que surgem com uma dieta desequilibrada e a ausência de exercício. Os veganos são os mais radicais, excluindo todos os produtos de origem animal da sua dieta. Existem também aqueles que apenas eliminam a carne e o peixe, mantendo os ovos, leite e derivados. Há quem elimina apenas os ovos e quem elimina apenas o leite. Existe ainda uma vertente menos radical, os semi-vegetarianos, que incluem o peixe na sua alimentação. Ser vegetariano não significa perda de nutrientes, carência alimentar ou mesmo insatisfação no prato. Quem opta por este regime, por opção pessoal ou por força da sua situação financeira, encontra substitutos naturais para a proteína, vitaminas B12 ou D, ferro, cálcio e zinco, encontrados habitualmente na carne e peixe. É tudo uma questão de combinar feijões, frutos gordos e sementes com cereais integrais, soja e derivados de soja, ou mesmo com vegetais de folha escura.
Conceição Calhau, a dieta vegetariana é, por regra, mais económica do que a dieta normal, com carne e peixe, que muitas pessoas fazem, ou não? Pode ser também mais cara? Pegando na questão da proteína, até porque foi logo na abertura uma das indicações de que os vegetarianos comem menos proteína, aqui a questão tem a ver que a proteína de origem vegetal é certamente uma proteína mais económica, que fica mais barata em geral do que a proteína de origem animal, e como nós já ouvimos há pouco o engenheiro Pedro referir, também a parte ambiental, ou seja, um custo que vamos pagar a posteriori de outra forma. Portanto, sem dúvida que isso implica um custo muito menor. Portanto, é uma alimentação mais barata. É preciso, isso pode ser uma das razões que leva as pessoas a mudarem o seu regime alimentar também, nesta altura? Eu penso que as razões pelas quais as pessoas vão mudando os hábitos alimentares são várias, e em relação ao vegetarianismo poderá ser porque têm uma indicação eventualmente de uma forma de estar mais saudável, como também já foi aqui referido, ou eventualmente uma questão sociocultural ou também religiosa, mas eu penso que há sobretudo uma adesão ao vegetarianismo com uma ideia de restrição calórica, de perda de peso, e eu penso que essa é uma questão extremamente relevante atualmente. Por outro lado, eu acho, e agora desviando já um bocadinho para uma outra questão, quando me pergunta há pouco se é completa e quais são os riscos da adesão desta alimentação, é preciso nós percebermos em que momento da vida é que há esta opção. Portanto, há pouco, quando a colega estava a referir que na consulta tem doentes com diabetes tipo 2 que são vegetarianos, também é preciso percebermos até em que momento é que fizeram essa opção, muito embora eu subscrevo na íntegra a questão da forma culinária, que também é decisiva e é determinante muitas vezes para o próprio ser saudável ou não da alimentação. Mas voltando à questão, ao raciocínio que eu estava a expor, o momento em que se faz esta opção, o que se verifica é que tendencialmente são os mais jovens atualmente a fazer estas opções. Mais jovens, estamos a falar de pessoas... Estamos a falar a partir dos 6 anos, já temos uma grande prevalência... Aos 6 anos não fazem opções próprias, em princípio são os pais que fazem essa opção, não é? Eventualmente. Mas aqui também é muita questão, eventualmente, de fazerem o não ingerirem carne, já é muito frequente. O que é que isto significa? Significa que, eventualmente, pode ter um impacto depois, mais tarde, na saúde, porque, eventualmente, é um padrão alimentar mais saudável, mas, na verdade, temos que perceber até que ponto é que estes adolescentes, eventualmente, optarem por este tipo de alimentação, não será já um indicador de alguma perturbação de comportamento alimentar. Portanto, acho que também nesta perspectiva devemos estar atentos a este assunto. Portanto, as motivações pelas quais fazemos estas adesões, estas modificações de hábitos alimentares, é sempre muito importante as entender, e não são com certeza iguais em qualquer contexto. Em qualquer contexto, sim. E uma dieta vegetariana é possível, é aconselhável, mesmo em crianças? Imaginemos que os pais já são e, portanto, têm uma criancinha e desde que ela nasce querem que ela seja vegetariana. É possível fazer uma alimentação saudável e equilibrada de uma criança ao longo do seu crescimento dentro de um regime vegetariano? Exatamente, é possível. No entanto, é preciso ter em consideração que tem alguns riscos de algumas carências e, portanto, têm que ser planos alimentares muito bem estruturados e muito bem adaptados ao desenvolvimento da criança, não só do ponto de vista cognitivo, como também do ponto de vista de crescimento ósseo. Ou seja, em concreto, há sempre um risco muito grande de carências alimentares em determinados níveis. Por exemplo, a nível energético, porque basta pensarmos que os alimentos de origem vegetal são, em princípio, mais ricos em fibras, o que significa que vai dar mais saciedade mais precocemente, ingerem menor quantidade, o tamanho do estômago é mais pequeno e, portanto, há grande probabilidade de fazer uma refeição, ficarem saciados e ter um conteúdo energético baixo. Mas os vegetarianos podem comer hidratos de carbono também, não podem? Pois, mas pela questão que eu estava a dizer, o facto de serem normalmente hidratos de carbono mais complexos, mais fibras, mais saciados, ou seja, em princípio ingerem menor quantidade e poderão ter esse risco energético. Por outro lado, a própria proteína tem que ser muito bem estruturado o plano alimentar de maneira a que façam uma proteína de origem vegetal completa, ou seja, o valor biológico, a qualidade das proteínas de origem vegetal, a qualidade é inferior porque há carências em alguns aminoácidos. No entanto, as proteínas completam-se, ou seja, se os cereais têm uma carência, as leguminosas vão e completam. É o caso, por exemplo, do famoso ou do clássico arroz com feijão. Não seria necessário o bife nem o peixe a acompanhar, porque o arroz e o feijão já se completam em termos de qualidade da proteína. Portanto, aqui é uma questão de
terem atenção ao plano alimentar da criança. Em relação, por exemplo, ao cálcio, que é outro fator que se discute muito, até porque estamos numa fase de crescimento, os alimentos de origem vegetal também têm um bom aporte de cálcio, não são só os de origem animal, portanto também se consegue completar o cálcio. O ferro também é outro dos fatores que se discute sempre, porque é um ferro não M e o ferro M é o da carne. No entanto, o ferro não M é um ferro que tem menor biodisponibilidade. No entanto, se completarmos na refeição com fontes de vitamina C, conseguimos uma boa biodisponibilidade do ferro e, portanto, conseguimos contornar essa questão. A questão que é muito mais difícil de contornar foi a questão que a colega há pouco referia, da vitamina B12, porque de facto aí não há muita forma de contornar a não ser uma de duas hipóteses, ou optam por alimentos fortificados ou optam por fazer uma suplementação diária com vitamina B12. Mas, portanto, estando atento a todas estas questões, a opção de ser vegetariano para uma criança não há qualquer inconveniente. E neste momento a mim preocupa-me muito, embora eu sei que não é o tema os não vegetarianos, mas efetivamente as outras crianças que não são vegetarianas efetivamente precisam de uma grande preocupação e um grande cuidado e uma grande vigilância também. E temos a questão também da própria alimentação que é fornecida nas escolas. Os vegetarianos têm muito essa dificuldade também, que quando procuram, por exemplo, escolas que disponibilizem alimentação vegetariana para as crianças... E já há escolas que o fazem? De forma sistemática, não. As experiências que eu conheço é de grande resistência e de respostas do género come 2 sopas em vez de uma para resolver o problema. E uma peça de fruta. Exato, que obviamente não é uma solução. Provavelmente programas como este ajudam a esclarecer, porque eu acho que existe preconceitos relativamente a esta temática, porque eu acho que a população em geral não está suficientemente esclarecida sobre a matéria. Será só uma questão de preconceito? Será também o facto de que obriga ali a um trabalho suplementar, não é? Porque uma coisa é fazer a mesma refeição para toda a gente, outra coisa é ter que fazer uma série de refeições à parte, diferentes. Embora isso não será muito complicado. Eu vejo, por exemplo, que é o contexto que eu conheço melhor, das universidades, normalmente tem vários menus e acho que praticamente todas já têm essa opção também. Já tem um menu vegetariano incluído. E muitas pessoas optam por essa... Por exemplo, no caso das escolas primárias do primeiro ciclo, não há vários pratos à escolha, é um só por dia, não é? Já é quase vegetariano. Sim. Mas lá está, não seria sequer muito difícil ter a opção para algumas das crianças, ou fazer coisas que são feitas noutros sítios, que é ter, por exemplo, um dia por semana com alimentação vegetariana. É algo que na Bélgica e noutros locais já é feito por questões de saúde, por questões ambientais também, por uma série de razões há vários países que estão a assumir a opção vegetariana como algo não para ser imposto, mas para, no fundo, haver uma evolução gradual e uma sensibilização para as vantagens. Estes vegetarianos, Maria João, portanto, mais rigorosos em termos deste tipo de dieta, rejeitam completamente a carne, como dizíamos há pouco. Isto pode funcionar também um pouco como reação ao facto de, durante tantos anos, andarmos a consumir carne demais, que é aquela que precisamos até para as nossas necessidades? Nós consumimos proteína animal demais. A nossa alimentação tem geralmente proteína a mais. Nós vemos quando fazemos eu não sou nutricionista, sou endocrinologista, mas em algumas consultas faço sempre um inquérito alimentar breve ao doente e chego sempre à conclusão que realmente há um consumo excessivo de carne principalmente, mas também muitas vezes de peixe e muitas vezes até de laticínios, porque há pessoas que, por exemplo, bebem leite como quem bebe água, porque acham que é muito mais saudável beber leite ao longo do dia em lugar de se hidratarem com água, porque geralmente acham que ficam mais saudáveis, que ficam com os ossos mais fortes, que ficam mais resistentes se consumirem o leite. O efeito da publicidade, e realmente é muito o efeito da publicidade. A publicidade do leite foi feita muito para determinadas idades, nomeadamente para questões de osteoporose, etc., não é? Numa altura em que os adultos já não consomem muitas vezes leite. Já não consomem muitas vezes leite. Mas é diferente. A ideia que há pouco consumo de leite, eu penso que essa ideia é errada, porque no dia a dia nós verificamos as pessoas consomem leite em excesso que há muitas pessoas que consomem leite em excesso, sem dúvida. E isso também pode trazer problemas e riscos para a saúde.
Sem dúvida, até porque cada vez têm aparecido mais casos também de intolerância à lactose. Mas o principal problema, eu penso que não é esse, é que nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Isso muito é bem, que é mas importante. voltando à questão da carne, que é importante, este excesso de proteínas que nós ingerimos, e isto foi ao longo de muitos anos, não é? Mudou o nosso regime alimentar, o facto também das pessoas até certo ponto terem vivido um pouco melhor e, portanto, também procuraram mais esse tipo de alimentos, e depois vem o fast food e por aí fora. Mas isto tem, este excesso traz problemas graves em termos de saúde, ou pode ter um impacto grave em termos de saúde. Sim, pode trazer também. problemas graves, é óbvio. Se pensarmos que grande parte da proteína animal está associada também a um maior consumo de gorduras saturadas, e se pensarmos que as gorduras saturadas são maléficas para o nosso estado cardiovascular, já daí temos uma consequência que pode ser muito grave. E depois não nos podemos esquecer que quando consumimos proteínas em excesso, por exemplo, estamos a dar mais trabalho aos nossos rins. Portanto, eles têm que funcionar mais quando lhes chegam proteínas a mais. Isso acontece muito naquelas pessoas que têm já graus muito ligeiros de insuficiência renal e que consomem muitas proteínas, e isso vai-lhes agravar a sua insuficiência renal. Portanto, penso que, apesar da ideia que o excesso de proteína também está associado a um melhor nível de vida, devemos, porque eu tenho doentes que me dizem: doutor, eu quando era criança não tinha direito a comer um bife, e agora que eu posso comer bifes todos os dias, vai-me dizer que eu não devo comer carne todos os dias. Portanto, acho que temos que desmitificar um bocado esta ideia, quer dizer, ser rico e saudável não significa consumir muita proteína. E geralmente esses consumos acima do que devia ser o normal e o que devia ser saudável, quais são os valores? Ou seja, que quantidade de proteínas nós devíamos ingerir e quantas é que estamos a ingerir a mais? Estamos a falar de valores médios, só para termos uma ideia. Ora bem, também depende muito da nossa fase da vida, não é? Nós temos a fase de crescimento das crianças, em que realmente elas devem consumir mais proteínas. Depois temos a idade adulta. Também se enchem mais do que nós, não é? Também desgastam mais. Não tem a ver com o desgaste, tem a ver com o crescimento, com o próprio crescimento. Depois temos a idade adulta, em que realmente o nosso consumo proteico é menor. E depois temos a velhice, em que aí, se tudo funcionar bem, porque depois temos que também estar atentas a algumas doenças, como por exemplo a insuficiência hepática, a insuficiência renal, aí temos que ajustar também o consumo proteico, aumentar um bocadinho o consumo proteico nessas idades. Vocês fazem diga, ia acrescentar qualquer coisa? A imagem que tinha na cabeça era da pirâmide alimentar, não é? E é importante percebermos que a diferença entre uma alimentação normal, entre aspas, ou vegetariana, é pouca, não é? O tal carne e o peixe é algo que está no topo da pirâmide, portanto é uma pequena parte que, portanto, não há assim os diferenças também, fundamentais. Não é? Em algumas situações? Sim, ou seja, isto para dizer que não é preciso fazer grandes mudanças se nós já tivéssemos uma alimentação equilibrada. Muitas vezes o que acontece é que o tal bocadinho que... Claro, nós devemos nos lembrar que as proteínas devem constituir 20% dos macronutrientes que necessitamos na nossa alimentação. Mas esta questão da quantidade de proteínas é de facto uma questão extremamente importante, e como estávamos aqui a ouvir, o facto de serem proteínas de origem animal traz grandes consequências. Primeiro de tudo é a questão de que ingerimos em geral muito mais, e o muito mais significa que nós precisamos, nós os adultos, de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. O que é que isto significa? Significa que na maioria de nós provavelmente andamos à volta das 60 a 70 gramas por dia de proteínas. Estamos a falar de um adulto? Do adulto. E se pensarmos que a carne tem aproximadamente 20% da carne é proteína, basta pensarmos que comemos numa refeição facilmente 200 gramas de carne. Portanto, isto significaria que, se começarmos a somar a quantidade de proteínas que ingerimos, portanto, é exatamente como nós ouvimos aqui, que na consulta, fazendo um levantamento daquilo que é o plano alimentar de cada um, vamos concluir que temos dietas hiperproteicas e de origem animal. Porquê? Muito provavelmente estamos a ingerir 150 a 200 gramas de proteína por dia, quando precisaríamos de 50, 60 ou 70. Portanto, efetivamente, este é um desvio muito grande.
Por um lado, a consequência de ingerir excesso de proteínas. E o que é que isto significa? Significa, por exemplo, que o rim vai ter muito mais dificuldade em reabsorver o cálcio. Ou seja, se por um lado achamos que os alimentos de origem animal são importantes fontes de cálcio, o facto de termos ingestão de muita proteína de origem animal vai facilitar a excreção renal de cálcio e, portanto, é provável que haja perda de cálcio e menor eficácia do cálcio para os ossos. Por outro lado, normalmente os alimentos de origem animal implicam o quê? O processamento alimentar, processamento culinário, que é pouco interessante. Por outro lado, é gordura saturada. E por outro lado ainda, está extremamente relacionado com o consumo de alimentos de origem animal, com o cancro do cólon, o cancro da mama, com a diabetes tipo 2, com todas as patologias de que agora nós ouvimos falar. Está relacionado é o quê? Para as pessoas perceberem? Em termos epidemiológicos, também embora já se conheçam mecanismos, mas em termos epidemiológicos sabemos que quem faz mais ingestão de carnes vermelhas tem mais destas doenças. Quer dizer que não quer dizer que um vegetariano toda a vida não possa desencadear estas doenças? Claro, não quer certo? dizer, não é fator único. É Não é importante fator único. percebermos isso. Não é Existe fator. uma associação direta, por exemplo, Existe. que foi referida entre o cancro do cólon e o consumo de carnes vermelhas, não é? Há uma associação, quer dizer que associação pode potenciar mais o aparecimento da doença, é isso? Exatamente. E aí, em relação ao cancro do cólon... Mas não podemos dizer que quem é vegetariano ou foi toda a vida vegetariano está fora Eu até posso dar um do exemplo. risco de contrair estas doenças. Não de todo, até por variadíssimas razões, mas em concreto em relação ao cancro do cólon, eu poderia dar aqui um exemplo. A relação, muito provavelmente, tem a ver fortemente com o processamento culinário, ou seja, as carnes, se forem processadas com elevadas temperaturas, leva à formação de compostos que são carcinogénicos, como as aminas heterocíclicas. E este processamento, por exemplo, o churrasco, se nós fizermos igualmente aos vegetais, temos a possibilidade também de se formarem compostos carcinogénicos. A mesma coisa. Quer dizer que lá está, voltamos à mesma questão, que é a forma de cozinhar é fundamental. É fundamental. Como dizia a Maria João. Sem dúvida. Há pouco, não é? Sem dúvida. A batata frita é um caso desses. Exatamente, a acrilamida, portanto, sem dúvida. Exatamente. Vamos falar da batata frita de pacote, da outra, toda. Seja a que for, depende da temperatura. É que exatamente. Eu depois também não poderia deixar, e agora se calhar até remetia a questão mais para o lado ambiental e não só, que é, e aqui não quero com isto dizer que vou dizer muito mal dos vegetais, mas também não podemos deixar ignorar duas coisas. A primeira, eventualmente para uma moda da soja, não podemos deixar não podemos ignorar que a soja é uma fonte de fitoestrogénios, portanto as isoflavonas, que isso poderá ser uma vantagem isso é ou muito não. Giro, mas ninguém percebeu nada, é pequena mesmo. Os fitoestrogénios, portanto, são no fundo compostos que existem na soja que têm efeitos estrogénicos e que poderá ser bom, poderá ser mau. Aliás, eu penso que em relação ao público em geral está mais ou menos a par de que existem alimentos fortificados ou com a soja com uma publicidade a dizer que faz bem à osteoporose ou previne a osteoporose. Sim. Portanto, é exatamente existir um leite com isoflavonas. Estou-me a referir exatamente a isto. E a moda do exagero pode levar a que não devemos ignorar que tem efeitos estrogénicos. Ora, isto num contexto de uma mulher em pós-menopausa poderá ser interessante, no sentido de substituição dos estrogénios que estão em falta, mas numa mulher em que não está na fase pós-menopausa e não tem carência de estrogénios, poderá ter um efeito exatamente contrário. Em crianças numa idade... O que é que pode provocar? O que é que pode fazer? Pode-se relacionar com cancros estrogeno-dependentes. Portanto, aqui tem muito a ver com a dose e com o momento da vida. E, portanto, estes extremos é preciso fazer alguma consideração sobre eles. Por outro lado, também não devemos ignorar que os vegetais são uma importante fonte, e este fonte, um bocadinho entre aspas, de cádmio, que é um metal pesado, que se deposita sobretudo nas plantas. E, portanto, esta questão de, quando falamos em alimentação saudável, evidentemente estamos a falar, e agora há pouco tempo passou a ser património imaterial da Unesco, o padrão alimentar mediterrâneo, e efetivamente se calhar podemos dizer que esse é aquele que se aproxima, ou que o vegetariano eventualmente tem alguma proximidade com este, e que já estamos muito longe desse, se pensarmos na dieta que se pratica mais ocidental. Sim. Mas, na verdade, o excesso de cádmio também tem uma relação forte com muitos carcinomas, porque também tem efeito estrogénico. E é através dos vegetais mais... É, sobretudo, aliás, a principal fonte é o tabaco. Portanto, os fumadores têm níveis plasmáticos de cádmio extremamente elevados. A seguir ao tabaco, e é exatamente por ser na planta do tabaco que está o cádmio, vêm os hortofrutícolas. Portanto, temos sempre que pensar que a alimentação equilibrada é aquela que é variada.
variada pelos nutrientes, variada pelos tóxicos. Portanto, temos que variar. E já agora, A atenção grande às regresso. quantidades também, não é? Atenção às Exatamente. quantidades. Já dizia Paracelsus que o veneno vai depender da dose. Portanto, acho que aqui a questão dos extremos é que tem que ser sempre muito bem Isso, ponderada. aliás, remete-nos para a análise de qualquer uma destas dietas que estávamos a falar, a vegetariana ou outra qualquer. Porque nós não podemos contrapor, teoricamente, uma dieta vegetariana que seja equilibrada com uma que não é vegetariana, que não é equilibrada. equilibrada. Não estamos a comparar a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, nós não podemos dizer que uma é melhor que a outra se estivermos a comparar, a dizer que uma é toda bem feita, no caso da vegetariana, e que a outra é completamente desregrada, porque isso desvirtua completamente a comparação. Aquilo que tem que, penso eu, do meu ponto de vista, ter em conta, é que se houver uma dieta que seja qualquer uma delas equilibrada, ela é saudável. Exatamente, eu penso que sim. Até, por exemplo, a soja foi um exemplo. Há uns anos atrás ninguém falava de soja. Até que de repente a soja ficou na moda. Ficou na moda. E também já está a sair um bocadinho, não é? Porque agora também já há uns estudos a revelar que a soja em excesso o exemplo da soja é interessante, porque no início, de facto, houve ali uma certa moda. O que se passou também, e aqui eu peço a ajuda do Carlos, é que a soja começou a ser também um alimento utilizado, acima de tudo, na pecuária. 75% da soja não é para a alimentação humana, é para a alimentação de gado. O que traz, lá está, também grandes problemas ambientais. Muito do desmatamento que é feito nas florestas tropicais atualmente é para a produção de soja, não para consumo humano, mas para ser utilização. Infelizmente já, utilizada se calhar, na pecuária. nem só para a questão pecuária. Hoje em dia, grande parte da soja já é produzida para produzir biodiesel. Portanto, Também. E que é um consumo muito grande, e, portanto, a soja, neste momento, já tem muita concorrência no ponto de vista do seu consumo. Mas o mesmo estava a falar que a soja foi introduzida como uma moda, mas bem introduzida, mal introduzida, ajudou a melhorar os nossos regimes alimentares, não ajudou? Bem introduzida, se na quantidade certa. A tal variedade, não é? É óbvio que permite variar a alimentação e permite, se calhar, variar a alimentação vegetariana e facilitar até, mas o que se tem verificado é que ultimamente tem havido um exagero de consumo de soja e nós temos algumas doenças que nos aparecem na consulta por desequilíbrios hormonais, que eu não tenho qualquer dúvida que são causadas por excesso de consumo de soja. Que desequilíbrios é que esse excesso pode provocar? Aí está, como já ouvimos, a soja tem os tais fitoestrogénios, portanto, os estrogénios é a hormona feminina. É a tal exatamente. questão que estava a falar a E isso Conceição. pode causar sérias alterações hormonais. Muitas vezes até no sexo masculino. Isso encontra-se muito nos desportistas. Eles fazem muitos suplementos exageradamente à custa de proteínas e utilizam muita soja e por vezes isso tem consequências. Eu tenho que confessar que almocei a bolonhesa de soja hoje, mas até agora não estou a sentir nenhum efeito. Não come todos os dias, não? Muito Bolonhesa raro, de Senão muito podemos- raramente, podem ficar talvez felizes. uma vez por vegetariano? por mês. Eu sou tendencialmente vegetariano. O quê? Ainda há mais um. Olha, É um todos que a semi- Conceição é um disse. vegetariano. semi. Eu gosto, E então? aqui eu tendencialmente eu gosto de usar porque de facto tenho vindo a crescer a percentagem da alimentação vegetariana, será talvez 50%. No dia normal faço uma refeição com carne ou peixe e outra só de vegetais. Já faz isso há muito tempo, Pedro? Já há bastante tempo, sim. E porquê? Acima de tudo por uma questão de saúde. Sinto-me bem, por uma questão também do próprio paladar, E antes gosto sentia-se mal? da comida vegetariana. Sinto-me melhor com a alimentação vegetariana, por exemplo, em termos de digestão. É uma comida que é, para além de ser mais fácil de comer, não é, para começar não é preciso tirar os ossos e as espinhas, também é mais fácil de digerir. Digo isto sem digamos, conhecimentos científicos sobre o assunto, mas da experiência prática. E o que é engraçado de falar com pessoas que não estão habituadas a uma alimentação vegetariana e fazem, por exemplo, uma refeição vegetariana, é que sentem depois fome passando pouco tempo. Que era algo que eu também sentia no início e que atualmente não. Isto porque o nosso organismo, de certa maneira, está habituado a tal digestão mais difícil, pelo menos é a minha interpretação. É difícil digerir, se calhar, um bife, especialmente se for em grandes quantidades, não é? E as pessoas habituam-se àquele peso no estômago.
E essa sensação, entre aspas, do peso no estômago é algo que com a alimentação vegetariana não se sente. Portanto, eu sinto muito, por exemplo, sinto muito mais energético para depois do almoço se tiver um almoço vegetariano do que uma refeição normal. Precisa da siesta a seguir, depois de uma refeição Exato. normal. Muitas vezes sentes aquele sono Já típico, vamos regressar. As hortas sociais de Alcochete são um espaço partilhado com preocupações ambientais e ainda ajudam a reduzir os gastos nas compras. Uma boa ideia, quer sejamos vegetarianos, quer não. 18.000 metros quadrados divididos por lotes e postos à disposição da população do concelho de Alcochete. Para ter acesso às hortas sociais, há que fazer uma candidatura e, quando essa é aprovada, tem de ser assinado um contrato. A ideia é que os hortelãos sejam responsáveis pelo espaço que é seu e que protejam o ambiente. Isto é uma iniciativa de hortas sociais. É um terreno que está integrado no complexo das Salinas de Samoco, mas que era um terreno agrícola. E a ideia foi expropriado na altura da construção da Ponte Vasta Gama e a ideia foi construir aqui um espaço que permitisse às pessoas do concelho de Alcochete e também do Montijo poderem vir ter a sua hortazinha. Estamos num concelho essencialmente agrícola e as pessoas ainda têm esta tendência de ir para a terra. Por outro lado, os novos moradores também gostam de mexer na terra. É um projeto que a Fundação começou há alguns anos, depois teve suspenso, entretanto houve possibilidade de o realizar. Instalou-se todo o sistema de abastecimento de água, que era a rede de tubagens, que era o sistema de bombagem, o furo, o tanque. As próprias casas-abrigos foram rearranjadas e hoje com os hortelãos que temos o espaço que se pode ver. São hortas que no fundo produzem todo o ano e produzem de uma forma biológica, não há permissão de utilização de produtos químicos. Este espaço tem as óbvias preocupações ecológicas já referidas, mas leva-as mais longe. Tem painéis solares, energia eólica e acesso a fertilizantes naturais. O conceito de horta social foi criado a pensar no ambiente e nas famílias da zona que têm dificuldades financeiras. Todos sabemos que o país entrou numa crise a partir de 2011, essencialmente, já vinha atrás, mas agora nota-se mais, porque aumentou o desemprego e temos aqui algumas pessoas que são desempregados de longa duração. E, portanto, isto não é um meio de subsistência, é um auxílio à subsistência. Há pessoas que se dedicam a cultivar produtos não tão normais ou tão habituais para o dia-a-dia da nossa alimentação. Há batata doce, por exemplo, há gente que produz batata doce e muito boa, já provei e é boa. Há este caso que referiu dos rabanetes picantes, que vimos ainda há pouco, mas depois há todo um conjunto de produtos que são os produtos que as pessoas estão habituadas ou que conhecem a forma de os produzir. Já que na dieta vegetariana o truque é a diversidade, a criação de hortas pode ser uma boa opção. Isto porque os seus custos são reduzidos, porque se pode garantir a qualidade dos produtos e ter a certeza que são biológicos. Aliar as finanças à educação ambiental, à sustentabilidade, à partilha de conhecimentos e à saúde podem ser alguns dos benefícios de hortas como estas, quer seja vegetariano ou não. Isso é uma questão que nos leva muito longe. Carlos Franco, como é que a Confederação dos Jovens Agricultores encara e trabalha esta questão do nosso excesso de consumo de carne? Ou seja, isso é uma preocupação para vocês? Vocês trabalham isso de alguma forma também junto dos consumidores ou não? Sim, nós até tivemos várias atividades junto das escolas a incentivar a questão da alimentação saudável e a alertar, nomeadamente hoje em dia as crianças estão a ficar extremamente obesas, mas infelizmente se calhar não é por um excesso de consumo de carne, é um excesso de consumo de hidratos de carbono e de gorduras saturadas. Porque quando há pouco se falava aqui que nós não podemos comer bife todos os dias, ou não devemos comer bife todos os dias, isso não nos deve fazer cair para o lado errado da balança alimentar. Ou seja, nós devemos incentivar o consumo de fruta, incentivar o consumo de vegetais, mas aquilo que se passa, infelizmente, é que muitas vezes, quando não há condições económicas suficientes, as pessoas não vão para essa alimentação. Vão para a alimentação mais fácil, como por exemplo o fast food, que nos dá um aporte de calorias enorme e um excesso de gorduras. Portanto, aqui eu não poria tanta questão no contraponto entre a carne e os vegetais. Ponho mas mais porquê a não se tónica. consome carne a mais? Em seu entender?
se calhar, infelizmente, muita gente hoje em dia não tem sequer carne para comer. Portanto, Sim, eu não ponho a quem questão... não tenha. E quem tem não come carne a mais? Isso quem tem, muitas vezes tem excesso de tudo. Ou seja, se calhar tem carne a mais, faz viagens a mais, tem carros a mais. Portanto, eu não iria bem por aí, pelo excesso. Só estava a perguntar pela carne. Eu iria pela Os carência. outros excessos todos, se quiser. Exatamente. Mas não respondeu à minha pergunta. Não, eu acho que há pessoas que têm carne a mais, consomem carne a mais. E há outros que se calhar têm carne a menos. O que nós temos é que educar as pessoas para que não tenham excesso na alimentação. Tenham uma alimentação regrada e saudável. E depois a questão se é uma alimentação omnívora, se é uma alimentação vegetariana, isso aí depois é uma opção de cada um, porque do ponto de vista da saúde, pelo que eu percebo, desde que ela seja equilibrada, ela é saudável. Pois cada um tem a sua opção da forma de alimentação, como tem as suas opções a outro nível. Não é? Há um pouco uma ideia generalizada de que quem é vegetariano, e já percebemos aqui que não é bem assim, mas quem é vegetariano é mais saudável e vive mais. E é assim, geralmente? Isso está comprovado, não está? Isso não está comprovado. É engraçado porque têm feito vários estudos populacionais e apesar de que alguns estudos apontam que há uma série de doenças que são menos frequentes nos vegetarianos, como a doença cardiovascular, a dislipidemia, a hipertensão arterial, a diabetes, alguns tipos de cancro, conforme já foi falado. No entanto, os estudos apontam que os vegetarianos não vivem mais. Portanto, os fatores de longevidade não serão só esses. Podem eventualmente viver com mais qualidade, possivelmente vivem com mais saúde em relação a essas doenças, mas não têm uma maior esperança de vida. Sim, isso é extremamente interessante. Difícil fazer essas comparações. Sim, sem dúvida. É questão dos estilos de vida. Não passa só pela dieta alimentar. Sim. Como é óbvio, mas é uma verdade que normalmente as pessoas que tomam a opção vegetariana é muito uma questão também de saúde e normalmente está associada a estilos de vida mais saudáveis. Sem dúvida. Uma das razões que eu gosto de ir a restaurantes vegetarianos é ver a saúde espelhada nas pessoas. Estou a brincar um bocadinho, mas é uma realidade. E sente mesmo a saúde espelhada nas pessoas? Eu penso que lá está, não é só o efeito da alimentação. Não é psicológico. É porque há o efeito também das outras questões. Não é? E encontra com facilidade os restaurantes vegetarianos? Ou é difícil de encontrá-los? Hoje em dia é bastante fácil. Há 30 anos, se calhar quando eu fui à primeira vez a um restaurante vegetariano, penso que aqui no Porto havia um, que ainda hoje existe, não sei se posso referir nomes ou não, que era o Suribashi. Neste momento existem 30 aqui no Porto e arredores. Cresceu muito a oferta? Tem crescido muito, assim como o número, obviamente, de vegetarianos. Hoje em dia é muito fácil encontrar, então em Lisboa, acho que vamos ver um exemplo, não é? No Porto e por todo o país existem restaurantes vegetarianos, ou lá está, existem cantinas que têm opção vegetariana, mesmo aqueles cafés, ainda não teria reparei nisso, aqueles cafés ou aqueles tascos do centro do Porto já têm a opção vegetariana. Se calhar não tem a francesinha vegetariana, para isso também temos restaurantes no Porto. Já temos a lasanha vegetariana em quase tudo quanto é restaurante italiano. E a francesinha vegetariana também já começa a aparecer. Em vários já tenho visto francesinha vegetariana. E os rissóis vegetarianos e para falta saber se é mesmo vegetariano. Ou se é tal mistura como falava a Conceição, mas portanto opções já não faltam para quem... Sim, hoje em dia é bastante fácil. Quem quiser fazer uma busca sistemática pode ir à página do Centro Vegetariano, que é centrovegetariano.org. Tem lá uma listagem dos restaurantes, penso que são cerca de, já agora posso ver aqui o número, 140 em Portugal. Centro Vegetariano é o quê? É uma associação que promove o vegetarianismo. E que na página deles, já agora, para além desta listagem dos restaurantes vegetarianos, tem, por exemplo, um conjunto grande de receitas, embora também é muito fácil encontrar outras páginas. Que as pessoas podem fazer em casa, é isso? Sim. Para aprender sim, a cozinhar. Seja aquelas receitas mais normais. Por exemplo, há muita adaptação de receitas tradicionais, sei lá, do bacalhau à Brás, que passa a ser o alho à brás ou o seitã à brás ou outras coisas do género. Tudo menos bacalhau. É à brás, mas sem bacalhau. Tudo menos bacalhau. Seja outras receitas mais criativas, não é? Mas, como eu disse, há também as francesinhas vegetarianas, pode-se fazer uma refeição de Natal vegetariana,
ou comer, até no outro dia vi que num restaurante tinha as tripas à moda do Porto vegetarianas, que não chamavam tripas, chamavam as trips à moda do Porto vegetarianas. Ainda não provei. Mas já provaram um dia destes. Mas vou provar ainda esta semana, provavelmente. Sabemos quantos vegetarianos haverá em Portugal? Há algum levantamento sobre isso? Há alguma ideia? Eu, por acaso, fiz essa pesquisa e não tive uma resposta muito segura. Tenho números dos Estados Unidos da América e da Europa em geral. E há uma tendência de aumento nesses... Completamente. Nos Estados Unidos da América estamos a falar numa realidade de 22 milhões de vegetarianos que, ainda assim, há dúvida se são os semi ou se são vegetarianos. E na Europa estima-se seja 5% da população, o que também já é bastante relevante. E sempre com indicadores de que cada vez mais a idade em que se faz a adesão é mais precoce. Muito provavelmente porque depois já há questão de geração em geração e, portanto, se os pais são, depois os mais seguem, não é? Seguem esta tendência. Portanto, eu, apesar de há pouco eu ter concordado completamente com esta resposta de que não há dados sobre a longevidade e que há dados de prevalência de menor doença, ou menor morbilidade, menor mortalidade nos que são vegetarianos relativamente aos restantes, mesmo assim os indicadores ainda são melhores, por curioso que pareça, nos lacto-vegetarianos. Portanto, ainda são melhores os indicadores de saúde nos lacto-vegetarianos comparando com os vegan. No entanto, os lacto-vegetarianos, para recordarmos, são os que são vegetarianos, mas que portanto, não comem carne, não comem ovos, mas comem laticínios. Portanto, estamos a falar do queijo. O leite, o iogurte e o queijo. Exatamente. Em relação à longevidade, embora não existam provavelmente ainda resultados muito palpáveis, eu acho que é plausível que vai alterar a longevidade. Ou seja, pelo menos o que se sabe é que o excesso calórico vai diminuir a longevidade, a restrição calórica vai aumentar a longevidade. Portanto, eu até diria que com estes índices de menor morbilidade e menor mortalidade em opções de vida deste género, provavelmente também tem impacto na longevidade. Mas o aspecto do estilo de vida é, sem dúvida, um aspecto a não ignorar. Porque normalmente estas opções são opções enquadradas num estilo de vida. Da mesma forma, quando se fala na dieta mediterrânica, não se pode desenquadrar do estilo de vida associado. E, portanto, é este estilo de vida de mais exercício físico, mais preocupação com a saúde em geral, que depois vai ter como resultado uma melhor saúde. Sim. Portanto, de uma forma geral, é adepta deste tipo de regime? Parece pelo meu discurso, mas não sou. Ainda está a pensar no assunto. Eu sou adepta da dieta mediterrânica, sem dúvida. É? Ou seja, faço a ingestão de muito pouca carne. Também em relação a essa não há estudos para perceber se ela tem impacto na nossa saúde. Claro que há estudos que mostram exatamente que esta é a opção de vida mais saudável. É, Maria João? É. Também com menos doenças e com mais tempo de vida? Sem dúvida. Eu diria que se tivesse que aconselhar alguma dieta, porque eu gosto de aconselhar uma alimentação equilibrada e não uma dieta específica. Mas eu diria que está-me a dizer, portanto, que o regime vegetariano não é uma dieta equilibrada? Não estou a dizer isso. O regime vegetariano pode ser uma dieta equilibrada. Mas vai-me aconselhar eu não gosto de aconselhar uma dieta. Eu gosto de aconselhar uma alimentação equilibrada. Se a pessoa quer ser vegetariana ou não, já é a opção dela. Agora, se quer ser vegetariana, deve fazer uma alimentação equilibrada dentro do vegetariano. Dentro desse regime. Agora, se por acaso me dessem a escolher e eu tivesse que aconselhar aos meus pacientes uma dieta, tenho que confessar que aconselharia a dieta mediterrânica, sem dúvida. Porque acha que é a mais equilibrada de todas, é isso? Acho que é a mais equilibrada e também possivelmente porque é aquela que conheço melhor e se calhar é aquela que há mais história e que há mais estudos e, portanto, tenho que me basear naquilo que sei e que está mais estudado. Deixem-me puxar a brasa ao meu tofu, como eu ouvia. Bom, que não é seja sardinha. Não tem que ser sardinha, não é? Pode ser o tofu neste caso. Relativamente ao... nós falamos de dois argumentos para sermos vegetarianos. E há quatro, essencialmente, eu diria. Um é a questão da saúde, não é? A outra é a questão ambiental. Mas há outro que também é, de certa maneira, uma questão racional e de solidariedade ao nível planetário, que é a questão de
neste momento somos 7 mil milhões há pouco tempo, não é, de pessoas neste mundo. Daqui a muito pouco tempo vamos ser 9 mil milhões, em 2040 provavelmente. E se pensarmos que todos nós teríamos, digamos, o consumo de carne que existe, por exemplo, em Portugal, seria impossível de alimentar estas pessoas todas. Portanto, a produção, o impacto ambiental da produção de carne ao nível do solo, de energia, da água, é demasiado grande. Portanto, nós todos temos que ser também responsáveis e pensarmos se queremos sobreviver neste planeta. Não podemos esperar que haja um grande conjunto da população que não come carne, que é o que acontece hoje em dia, não é? E, por exemplo, na China, os consumos de carne estão a crescer de uma forma muito significativa. Portanto, vamos ter que, como humanidade, parar ali a certo ponto. Se calhar não sermos todos vegetarianos, mas todos nós somos mais vegetarianos do que somos hoje em dia. Está um regime misto, como é o seu. Exatamente. Que eu acho que é essa mensagem que é importante passar. Falou-me da saúde, falou-me do impacto ambiental, falou-me da questão da população, de alimentar a população, e há uma quarta? O quarto, que também não referimos, é a questão também dos animais e do bem-estar animal. Muitas das pessoas, especialmente aqueles que são 100% vegetarianos, é por e cada vez mais também, é por uma questão do bem-estar animal, ou a questão de não ter que morrer um animal para eu me alimentar. Não é? Em média, nós, por uma alimentação, se quisermos, normal, somos responsáveis pela morte de quase 100 animais por ano, e há muitas pessoas que consideram, cada um, e há pessoas que consideram que... Nós? Sim. Comemos 100 animais por ano? Se não é um excesso. Entre comer e beber, acaba por ser quase isso. Sem nos apercebermos, lá está, é o tal dia a dia. E há muitas pessoas que, principalmente e aqui estou uma provocação também ao Carlos, a produção, a pecuária, abusa de certa maneira, ou em grande extensão, do bem-estar animal, não é? Aquela publicidade das vaquinhas a pairar num campo verde, é isso mesmo, é publicidade, não é? A realidade da produção animal hoje em dia implica um grande sofrimento para os animais, e muitas das pessoas, só por essa razão, optam por uma alimentação vegetariana. Não sei se posso... Pode. Isso leva-nos longe. Porque muito embora não vai sei... a seguir, mas vamos pôr uma reportagem no meio. Só porque isto efetivamente é uma grande provocação. E, embora não seja veterinária, eu de facto não posso deixar de concordar que o bem-estar animal é um assunto extremamente importante. Ou seja, mas depois temos que separar aqui dois tópicos diferentes. Uma coisa é o bem-estar animal, o que significa que toda a produção animal e as produções intensivas e todas as condições que estão associadas devem ser refletidas e devem ser ponderadas nesse conceito do bem-estar animal. Não podemos depois deixar de esquecer a outra vertente, que é, se isso tudo for cumprido, não devemos depois pôr em causa a própria cadeia alimentar. Porque uns animais se alimentam de os outros, claro. Não é? E, portanto, não ter apenas o homem como responsável, porque, efetivamente, ele está no topo da cadeia alimentar. Eu, efetivamente, tenho refletido bastante sobre isso, até porque, como sou da parte da investigação, também usamos animais para uso experimental, e, efetivamente, é uma questão que nos implica muita reflexão em termos éticos, mas do ponto de vista alimentar, porque muitas vezes ouço exatamente esse argumento, portanto, eu não faço ingestão de nenhum produto animal para respeitar o bem-estar animal. Eu tenho refletido um bocadinho sobre isso e, de facto, não sou perita na matéria, mas eu acho que temos que separar estes dois assuntos. Uma coisa é o bem-estar e outra coisa nós não podemos esquecer que é uma cadeia trófica e que ela existe e temos que a respeitar e temos que a entender. Por outro lado, não poderia deixar de terminar com esta questão. Eu acho que quando referimos o vegetarianismo ou o ingerir carne, temos aqui dois extremos muito grandes, não é? Exato. Nós devemos diminuir a ingestão de produtos animais, sem dúvida, por esta questão da sustentabilidade e porque estamos a ingerir a mais. Se calhar não é necessário que seja o radical da ausência da ingestão de animais. Muito bem. De produtos animais. Já vão voltar e já lhes vou dar a palavra ao Carlos e ao Pedro outra vez sobre esta questão. Vamos ver a próxima reportagem. Porque comida vegetariana também é sinónimo de uma dieta cheia de sabor e pode ser atrativa. Damos-lhe agora a conhecer duas receitas vegetarianas ricas em nutrientes e bastante saudáveis. Aberto desde 2004, o espaço de Ana Paula é mais do que um restaurante.
Foge ao convencional e junta sabores vegetarianos com terapias e experiências zen. Mas é sobre a opção gastronómica escolhida que a proprietária fala e dá conselhos. Enquanto fala sobre o tema, o chefe confecciona uma entrada de beterraba com queijo de cabra e um prato principal chamado Jardim da Eva. Normalmente quem come carne e peixe não varia muito do arroz, a batata, pronto, enfim, um legume, pouco. E os vegetarianos têm uma alimentação muito mais diversificada. Há sítios específicos para comprar as coisas, se calhar não encontra em qualquer mercearia, mas assim que tiver esses sítios específicos, pronto, é o mesmo que ir à mercearia, àquela mercearia todos os dias, passa a sair a outra mercearia todos os dias, encontra lá tudo. E é uma questão de hábito, não é complicado. Onde é que nós podemos ir buscar proteína? À quinoa, ao espinafre, às ervilhas, mais concentrado na quinoa, seitã, tofu, pronto, às algas. Como vegetariana, Ana Paula reconhece os benefícios desta dieta. Afirma que raramente está doente e consegue poupar nas despesas com a saúde, mas reconhece que, por vezes, alguns produtos usados neste tipo de alimentação podem ser mais caros. Eu tenho um filho com 15 meses, nunca ficou doente, nunca provou carne nem peixe. O ômega 3 do peixe, vamos buscar as sementes de chia, depois há truques, pode-se demolhar, mas é tudo muito simples. Por exemplo, os produtos biológicos são substancialmente mais caros, é verdade, mas também quanto mais procura houver, a tendência é sempre para ficarem mais acessíveis. Depois, eu consigo comprar um bocado de tofu ou seitã pelo preço que compro muito frango, porque o frango é muito acessível, não é? O que é mais dispendioso? A nível de restaurante é dispendioso em pessoal, o tempo dos cortes, enquanto que num restaurante normal, frito uma batata, o bife passa de um lado e do outro, é tudo muito rápido. A preparação dos legumes, os cortes, é mais demorado. Depois, o que poderá encarecer são as nozes, os frutos secos, que fica equiparado, se calhar. Eu acho que é mais ou menos ela por ela. Às vezes as pessoas que não estão habituadas acham que ficam com fome muito rapidamente. Isso é bom sinal, é sinal que o organismo teve facilidade, aquelas comidas pesadas, o organismo despende muita energia a fazer a digestão. A ideia é essa, é ajudar o organismo a digerir e não gastar tanta energia, estar tão focada na digestão quando tem outras funções para fazer. Ir buscar sabores tradicionais e misturá-los com opções menos esperadas pode ajudar a tornar os pratos vegetarianos mais interessantes e apelativos. A ideia é diversificar o mais possível, procurando os nutrientes necessários ao corpo humano nas fontes mais variadas. Até pratos de gastronomia tradicional portuguesa podem ser confeccionados, substituindo apenas a proteína da carne ou do peixe, mas mantendo os sabores típicos do nosso país. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. Carlos, gostava de ouvir também sobre esta questão do bem-estar animal e sobre as questões que aqui o Pedro levantou, nomeadamente em relação à forma como muitos animais ainda são produzidos. Tem havido alterações nessa forma de produção, tendo em conta essa preocupação? Tem havido ao longo dos tempos, e nomeadamente de há uma década, 2 décadas a esta parte, tem havido uma evolução no sentido de ter mais atenção à forma como os animais são criados. Mas, e pegando na provocação que o Mas os animais que são criados de forma intensiva... exatamente, é que há duas formas de criar animais certa violência, para consumo humano. Há a forma extensiva, em que os animais estão em pasto, e há a forma intensiva. São as tais vaquinhas que a gente vê na publicidade, muito bonito. Quando se fala, é verdade que há publicidade enganosa, mas há publicidade enganosa para tudo. Quando se falava há pouco de a forma como é produzida a carne que consumimos, os animais são abatidos, às vezes até de forma mais cruel ou menos cruel, e que são abatidos. A forma como é produzido pode ser chocante.
mas também é chocante a forma como o iPad e o iPhone é produzido na fábrica na China. Mas agora só estamos a falar da carne aqui, porque se for assim, não sei... Mas isto quer dizer que há formas corretas e há formas menos corretas. O que me está a dizer é assim, como há que... formas incorretas de produzir um iPad, eu vou continuar a produzir carne assim. Não, eu digo o contrário. O que nós temos é que optar pelas coisas que são produzidas da forma mais correta possível. E é nesse sentido, o que estou a dizer, se tem havido um esforço ou não, no sentido de melhorar... Não se pode estigmatizar toda uma produção porque há produção incorreta, que era isso que estávamos a falar. E acha que é isso que os vegetarianos fazem, de alguma forma? Ou seja, os vegetarianos hoje em dia, se a questão da alimentação equilibrada se põe em qualquer dieta, eles têm uma abordagem ética à alimentação. Ou seja, é um ponto de vista quase religioso da alimentação. Eu não ponho isso em causa. Acho que ninguém pode pôr isso em causa, faz parte da liberdade de cada um. Não se pode estigmatizar. Acha que não devemos preocupar-nos com as origens daquilo que comemos dos processos também que estão na base daquilo com os hortícolas que são produzidos de forma incorreta. Estou a falar de uma forma geral. E que podem vir contaminados com E. coli, como aconteceu há pouco tempo, e, portanto, os vegetarianos também têm esses problemas. Ou seja, nós temos que ter atenção à forma como as coisas são produzidas, como são comercializadas, se são feitas ou não são feitas da forma mais correta, e aí é o cidadão, cada um de nós, que tem que ser exigente na forma como se informa. Então, e os vegetarianos não é uma forma de mostrarem a exigência deles em relação a isso, precisamente? Será, mas uma pessoa que consuma carne e que tenha em conta o bem-estar animal dos animais que são criados, também é igualmente exigente. Ou seja, o grau de exigência tanto pode ser... Se souber como é que os animais forem criados. Exatamente. Mas a maior parte dos consumidores não sabe, não vê lá a história da vaquinha nem do porquinho. Mas há origens que são diferentes. Por exemplo, a carne produzida em regime extensivo é diferente da carne produzida em estábulo. E sabe-se a origem entender, as pessoas optarem pela carne que é produzida em regime extensivo pode ser já uma forma de mostrarem essa sua preocupação. E depois a questão do abate, por exemplo. Há abate... eu dou sempre um exemplo que pode chocar um pouco as confissões religiosas em causa, mas um animal pode ser criado em regime extensivo e ser abatido de uma forma cruel. Também é possível. E portanto, todo este rol de situações tem que ser avaliado e tem que ser tomadas as precauções para que não haja essas situações, não é? Pedro, como é que reage ali à provocação da Conceição? Não podemos quebrar a cadeia alimentar? Ou não devemos? Eu concordo nesse aspecto com o Carlos. Não discuto a questão das pessoas que optam por não comer animais por princípios éticos. Acho que é uma opção extremamente válida e depende, acima de tudo, de cada um. Em termos, se quisermos, de ecologia do ecossistema, nós, e no nosso papel no ecossistema, nós somos naturalmente omnívoros. Portanto, eu diria que se calhar não somos naturalmente vegetarianos. Acho que podemos tomar essa opção por várias razões que já foram discutidas, por uma questão também de saúde, ou por uma questão ambiental que por si só é suficientemente válida, ou por uma questão de não haver carne para toda a gente, não é? Mas sem dúvida que somos, que é a questão de dependermos de outros animais, a mim pessoalmente não me choca. Agora, não quero parecer aqui demasiado romântico, mas sem dúvida que para mim, nas opções... Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Podemos ser, nas opções... ter a dose de romantismo que quisermos, cada um ou não. Também é uma opção. Eu diria que nas escolhas que faço, não só daquilo que como, mas também de quem produz e quem cozinha, eu tento que haja sempre alguma felicidade no ciclo. Para dar um exemplo concreto, por exemplo, choca-me muitas vezes a alimentação, por exemplo, num centro comercial, que nós sabemos que a realidade muitas vezes é um pouco disfarçada, mas eu sinto, por exemplo, que aquela atitude muito pouco pessoal, de um certo desconforto que eu noto nas pessoas que servem, sem querer generalizar, mas que servem nesses sítios, a mim choca-me e tira-me o prazer da alimentação. Assim como saber, por exemplo, que se calhar o bife veio de uma produção em que o animal foi sujeito à crueldade. Até podem dizer que isso não passa para mim, não é?
Mas eu Mas sinto, quer dizer, eu tem sinto, que eu adquirir sinto isso. uma certa consciência, uma consciência Exato. mais funda E por isso- daquilo que lhe vem parar à mesa, não é? Exatamente. E de como é que lhe vem parar à mesa, E por é isso, isso, por não é? exemplo, na questão da carne. Que as coisas não nascem na prateleira do supermercado, basicamente. Exatamente, não é? E Falamos disso tantas importante vezes em termos relação às essa crianças. consciência. Isso passa muitas vezes por consumir localmente, por ter contactos como eu tenho com os agricultores que digamos que produzem aquilo que eu como, para optar também mais vezes, se calhar, por comer em casa ou em sítios, em pequenos restaurantes que eu conheço as pessoas, vejo como conheço o cozinheiro. Isso em si já há uma mudança de interajo. estilo de vida, não é? Sim, exatamente. Eu acho que é uma opção coerente que eu faço, que passa desde do carro que conduzo ou que não conduzo, ou da opção que faço ao fim de semana de ir caminhar para um espaço natural ou para um centro comercial. E acho que é essa consciência global que tem felizmente crescido cada vez mais. E passa muito também pela educação ambiental. Já tivemos aqui um programa em que discutimos justamente a educação para a sustentabilidade. E a educação para a sustentabilidade passa muito também pelo tema das opções alimentares e também da questão de onde é que vamos... E de conhecer os impactos ambientais, não é? Da nossa alimentação. E falou aí no início do maior impacto ambiental, penso que é o CO2, o dióxido de carbono, não é? Sim, Produzido pelas explorações. hoje- Há outros impactos importantes, ambientais, provocados pela forma como nós nos alimentamos. Há impactos em termos de biodiversidade e há impactos também em certas espécies. O mais óbvio é, por exemplo, a questão dos peixes, que hoje em dia a maior parte, para não dizer que todos os estoques pesqueiros estão em declínio muito acelerado e infelizmente temos o bacalhau, não é, que é a nossa grande preferência, e vem aí o Natal, e o bacalhau é das espécies que têm tido maior declínio. Por isso, sem dúvida que também nesse assunto uma opção vegetariana, ou pelo menos tendencialmente vegetariana, é a opção certa em termos ambientais, porque diminui a reduz produção de peixe, pressão provavelmente sobre... vai aumentar a produção de legumes, também não sabemos ainda qual é o impacto. Se a grande maior parte da população do mundo fosse vegetariana, não saberíamos qual é o impacto. O que nós sabemos é que para Teria outros produzir... impactos. Sim, mas o que nós sabemos isso está quantificado. Por exemplo, para produzir 1 kg de carne de vaca, gastamos cerca... tenho aqui um número também, cerca de 15 mil litros... 1 kg de carne de vaca. 15 mil litros de água. E um quilo de soja, sabemos? Ou quilo de nabos? Menos de 1/10 disso. É? Portanto, principalmente a questão ambiental relativamente à produção alimentar tem a ver com a água. Obviamente podemos discutir se temos mais espaço disponível ou menos energia ou por aí fora. Mas o grande recurso, e isso cada vez é mais falado, o grande recurso escasso para os próximos anos e já hoje em dia é a água. E por isso a questão da opção também por uma dieta vegetariana faz todo sentido, porque reduz para 1/10 os consumos de água. A questão das alterações climáticas, também já referi, é crítica. Conceição, há pouco falou aí de uma questão que eu penso que era bom considerar aprofundar um bocadinho e sublinhar, porque pode servir como chamada de atenção lá para casa e pode ser informação útil, que é para que se tenha um pouco de cuidado e atenção quando este tipo de alteração de regime para vegetariano, por exemplo, acontece em determinadas idades, nomeadamente na adolescência, etc. Ou seja, isto pode ser sinal de outras coisas, e como é que é possível estar atento, ou como é que devemos estar atento a estas mudanças, estas alterações de regime em jovens que estão a crescer? Por si só, os jovens, principalmente no sexo feminino, são de facto uma população de risco para as alterações de comportamento alimentar. Quando eu há pouco fazia referência a isso, fazia referência que isto eventualmente poderá ser o primeiro sinal. Porquê? Porque são as pessoas que vão fazer esta mudança de plano alimentar com uma estratégia de perda de peso, são normalmente adolescentes que têm... Mas pode ser mascarada de uma vontade de ter uma alimentação saudável. Exatamente, porque são, em princípio, pessoas que têm uma preocupação exagerada e têm uma distorção da imagem corporal, têm umas grandes oscilações de peso corporal e, efetivamente, quando eu chamava a atenção exatamente para que são adolescentes de risco, porque pode ser, eventualmente, um primeiro sinal de uma anorexia, de uma bulimia, que já se sabe que estão muito mais prevalentes nos adolescentes com... Em que idades geralmente é que aparecem mais este tipo de perturbações? 12, 16, 18 anos. Maria João, as pessoas geralmente aconselham-se antes de mudar o seu regime alimentar ou não? Sim, muitas vezes aconselham-se.
Por exemplo, quando querem fazer uma mudança destas, de deixar de comer, não a dieta mediterrânica, mas aquele exagero que nós temos no dia-a-dia, muitas vezes em termos de consumo alimentar, e querem passar para um regime mais suave, semi-vegetariano ou vegetariano, geralmente pedem ajuda, pedem aconselhamento ou fazem isso sozinhas? Há muitas pessoas que fazem sozinhas, leem livros, veem programas, mas muitas vezes pedem conselhos. Até porque têm alguma dificuldade em trocar alimentos e querem saber mais sobre o assunto. Geralmente têm que dúvidas, não sei se lembra de algumas, que dúvidas é que as pessoas levantam? Que questões é que as pessoas levantam? Geralmente as pessoas perguntam como é que devem trocar a carne e o peixe, de forma a obter proteínas. Falam muito do ferro. Sim. O ferro, penso que é de conhecimento comum, toda a gente sabe que a carne é rica no ferro M e as pessoas têm alguma dúvida de como é que vão obter esse ferro através dos vegetais. Preocupam-se também com o consumo calórico, porque eu penso que quando as pessoas começam a querer mudar de alimentação a partir de um certo grupo etário, geralmente querem uma alimentação mais saudável e, portanto, o consumo de calorias também as preocupa. E então querem saber como é que podem mudar de alimentação, mas de uma forma a não consumirem também mais calorias. E são essas as questões. Nós estamos quase no final, eu não sei se querem deixar últimas notas às pessoas lá em casa, informação que possa ser útil ou que queiram acrescentar. Pedro? Já agora, já falámos um pouco nisso, mas para mim é uma questão crítica. Eu acho que isto não deve ser visto entre, pelo menos do meu ponto de vista, entre comer carne ou ser estritamente vegetariano. Acho que, aliás, acho que é um certo, não é? Exato, e acho que é um certo consenso que nós também tivemos aqui. Eu acho que nós comemos carne a mais, todos nós, em média, comemos carne a mais e peixe a mais. Portanto, se cada um de nós reduzisse e experimentasse, e ficar aqui o desafio de experimentar um dia por semana, por exemplo, não comer nem carne nem peixe, isso já faria toda a diferença. A sua ideia também é interessante, que é de fazer uma refeição com carne ou peixe, não é? E fazer a outra... Por exemplo. Sem carne e sem peixe. E não sinto de facto fazer uma refeição mais leve, falta disso. Agora, tendencialmente irei aumentar a minha dieta vegetariana, também não a faço se calhar já a 100% por outras razões, mas eu acho que acima de tudo, para além, mais do que grandes mudanças de paradigma, não é? De que o ambiente precisa destes pequenos passos, e se calhar não temos que deixar de tomar banho todos os dias, não é? Mas se pouparmos um bocadinho de água em cada um dos duches, já fazemos a diferença, não é? E é esse esforço que nós temos que fazer, sem perder nada com isso, e ganhando muito. Eu acho que em termos de saúde se ganha muito pela opção vegetariana, em termos financeiros também a alimentação vegetariana é mais barata, é mais fácil de comer, como eu disse há pouco, e digerir por aí fora. Depende. No Porto, por exemplo, há restaurantes que funcionam em regime de cantina, onde uma alimentação vegetariana é muito baixa, do mais baixo que existe em termos de preço, comparativamente a outros locais. Depois há restaurantes também de topo também que têm outros preços. Aí eu não noto grande diferença. Portanto, mas em casa, cozinhando em casa, torna-se bastante mais económico. Sim, até porque muitos vegetarianos até produzem o próprio seitan, o próprio tofu, e por isso aqueles que são 100% vegetarianos conseguem poupanças muito significativas nos custos. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Eu cito só o título de um livro que acho que é uma ideia ótima para este género de circunstâncias, que é Sensibilidade e Bom Senso. E João? Sem dúvida. Eu queria apenas dizer que realmente para sermos mais saudáveis temos que levar uma vida mais saudável, uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico, que também é muito importante. E termos alguns momentos de calma e reflexão para não vivermos no stress do dia-a-dia. Mas o stress também é preciso combatê-lo. Conceição? Eu deixaria a recomendação para os vegetarianos consultarem um nutricionista, porque de facto é crucial serem acompanhados para não terem o risco das carências, sobretudo de vitamina B12, de vitamina de ferro, de ácidos gordos ômega 3, porque isso fundamentalmente a fonte é o peixe, e portanto terem em atenção estes nutrientes, sobretudo estamos a falar em famílias em que já há a adesão dos mais novos, o que poderá comprometer o crescimento e a parte cognitiva. Portanto, é importante que isso seja feito, essa transição de alimentação, com equilíbrio. Exatamente, com acompanhamento.
Muito obrigada. Vamos agora conhecer a Erasmus Student Network, Porto, uma rede de estudantes voluntários que ajuda novos estudantes do projeto Erasmus na adaptação e na integração à cidade. É mais uma resposta dos parceiros. Ricardo Oliveira é o presidente da Erasmus Student Network no Porto, não é? Porque há vários Erasmus Student Network em vários pontos do país, diferentes. Esta no Porto, vamos explicar o que é que ela faz, para que é que ela existe? Ok. Primeiro, só enquadrar a ESN. Temos a ESN Internacional, que é sediada em Bruxelas, e depois temos as ESNs... A Student Network, não é? Erasmus Student Network. Depois temos a nível nacional, que neste caso é a ESN Portugal. Depois temos a local, que é a ESN Porto. Okay. No Porto, esta ESN já foi criada desde 91, já tem alguns anos. Tem cerca de 30 membros, todos eles estudantes e voluntários. Em que a sua motivação é ajudar os estudantes de Erasmus, os estudantes de mobilidades que estão cá, e que, em geral, nós todos também já fizemos a nossa mobilidade, portanto sabemos o que nos custou, sabemos o que gostamos e, portanto, queremos transmitir essa motivação. Na prática, vocês fazem o acolhimento aos estudantes de Erasmus estrangeiros que vêm estudar aqui para o Porto, não é? Exatamente. Neste caso. Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Pronto, nós trabalhamos de perto com as faculdades. Portanto, então, sabem sempre quem é que está a chegar e quem é que vem estudar para cá. E conseguimos então manter esse primeiro contacto, e normalmente o nosso primeiro contacto com eles é o programa Buddy, que é um programa em que atribuímos um estudante português para ajudar um estudante de Erasmus. O estudante de Erasmus inscreve-se... Portanto, o estudante de Erasmus tem uma espécie de padrinho aqui na cidade. Exatamente, para ajudá-lo nos primeiros passos, ir buscar ao aeroporto, ajudar a encontrar a casa, que são sempre aqueles passos mais importantes do início. Portanto, arranja logo um companheiro mal chega, para que conhece a cidade e que pode ajudar e orientar. E de preferência da mesma faculdade, para ajudar também na faculdade. E são vocês que organizam isto, ou seja, que destinam os vossos elementos a cada um destes estudantes. Sim, exatamente. Que chega. Nós fazemos uma sessão para as pessoas se inscreverem, de esclarecimento, para dar ajuda aos portugueses que querem ser os buddies dos Erasmus. E então, depois fazemos a atribuição e eles depois fazem... E esses buddies, ou padrinhos, acompanham aquele estudante depois durante todo o tempo que ele está Sim, na isso cidade? Depois também depende das pessoas. Normalmente sim, eles depois tornam-se amigos e ficam, mas também depende das pessoas, outros, claro. Se quiserem andar mais independentes são livres, também andam. Exatamente. E para além disso, o que é que vocês fazem mais? Para além desse momento de acompanhamento à chegada, o que é que fazem mais? Temos uma semana de recepção com várias atividades para proporcionar o conhecimento entre eles, várias visitas e também dar a conhecer ao Porto. Eles chegam todos ao mesmo tempo? Não, mas normalmente quando fazemos a semana de recepção é numa altura em que já cá estão todos. Fazemos algumas atividades antes, nessa altura fazemos atividades para todos, em que levamos às caves do vinho do Porto, fazer o passeio do barco das 6 pontes, aqui no Porto. Bem giro. Sim. E várias atividades, City Rally para eles conhecerem uns aos outros. Conhecerem a cultura da cidade, conhecerem a cidade, as tradições da cidade, etc. Não é? Portanto, é uma forma também de os introduzirem no espírito da cidade, onde eles estão e onde eles vão estudar. E têm mais atividades, para além do Social Erasmus e do programa Body? Do Social Erasmus são atividades sociais para promover... o Social Erasmus ainda não falou, não. Isso são as nossas atividades normais. Pronto, essas atividades da recepção não têm um nome específico. Não, são atividades normais. E depois tem então o Social Erasmus, que é o quê? O Social Erasmus é com o intuito de integrar os estudantes internacionais na sociedade, neste caso no Porto, em enriquecer a sociedade através dos estudantes internacionais, através de atividades de voluntariado, como ajudar sem-abrigo, idosos, algumas instituições do Porto. E portanto, fazemos várias atividades com eles
para os integrar na cidade do Porto. Portanto, na prática, vocês acompanham-nos sempre, Sim. desde que eles chegam até que vão embora. Sim. Vêm alunos de várias nacionalidades, de Sim. várias línguas. Geralmente o vosso ponto de entendimento é o quê? É o inglês? Sim, é o inglês. Eles vêm de toda parte do mundo, há vários programas de mobilidade e, em geral, toda a gente... Disse-me que a vossa equipa tinha cerca de 30 elementos. Sim, sim. Há algum tipo de formação especial, mínima, para depois fazerem este acompanhamento dos estudantes Erasmus? Não, eles têm que ser estudantes e têm que estar motivados para ajudar e têm que estar dentro do espírito. E depois, ao longo do ano, nós temos diversas atividades, cerca de 4 atividades por semana, e só é preciso motivação e gosto pelo... Muito bem. O Ricardo foi estudante Erasmus também? Sim, também fiz a minha mobilidade na Indonésia. Na Indonésia? Sim. Muito bem, isso é que foi uma grande mudança de ambiente. E teve algum tipo de apoio lá também, deste género, na altura, ou ainda não existia? A SN é a nível europeu. Sim. Portanto, na Indonésia ainda não existe. Mas, lá não tinha. Sim. Mas valeu a pena essa experiência? Sim, claro que sim. Claro que é mais fácil quando temos uma associação que nos ajuda nos primeiros passos. Senti um bocado essa falta, foi um bocado difícil. E é uma diferença cultural muito grande também, não é? Sim, exatamente. Portanto, teve um impacto maior, agora ajuda os seus colegas cá no Porto. Quem quiser saber mais sobre o vosso trabalho e sobre a forma como funcionam estes programas, deve fazê-lo através de uma página que vocês têm, não é? Sim, nós temos a página esnporto.org, onde pomos todas as nossas atividades, todo o nosso trabalho. Tem informação também para os estudantes Erasmus que acompanham, não? Exatamente, todas as atividades, os descontos, porque nós funcionamos com cartão internacional da SN, Sim. que também temos parceiros e eles têm direito a descontos. Também tem toda a informação sobre o Buddy, procura de casa, tudo o que eles precisam podem encontrar no nosso site e nós também divulgamos através do Facebook. O que quer dizer que estudantes também portugueses queiram ir para o outro lado, sabem que podem ter também uma estrutura destas de apoio à espera deles na Europa, pelo menos dentro da União Europeia. Muito obrigada, Ricardo, por ter vindo apresentar este vosso trabalho no Erasmus Student Network do Porto. Está a chegar o fim de semana. Vamos ver quais são as iniciativas que os parceiros têm para estes dias. O Oceanário de Lisboa realiza a série de concertos Fado no Oceanário. As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeitas a um número mínimo de espectadores. A exposição O Brilho das Cidades, a Rota do Azulejo reúne pela primeira vez em Portugal produções de diferentes culturas em que se mostra a evolução, atualização e adaptação aos tempos desta forma de revestimento. Patente na Fundação Carlos de Gulbenkian até janeiro de 2014. 9 séries fotográficas produzidas pela fotógrafa Arlam Shibli estão expostas na Fundação de Serralves no Porto até fevereiro do próximo ano. Os trabalhos confrontam-nos com as restrições e limitações que o conceito de lar impõe a grupos e a indivíduos vítimas de políticas repressoras da identidade coletiva. A Ordem dos Arquitetos apresenta a exposição Território Comum, imagens do inquérito à arquitetura regional portuguesa, 1955-1957. Uma mostra que reúne um conjunto de 100 fotografias que integram o espólio do Sindicato Nacional dos Arquitetos, resultante de um amplo levantamento das arquiteturas populares do país na década de 50 do século passado. Patente na Galeria Municipal de Arte de Almada até janeiro de 2014. O Fórum Eugênio de Almeida apresenta pela primeira vez uma ampla seleção de obras da coleção do mais importante Centro de Artes e Tecnologia do mundo, o ZKM da Alemanha. É a exposição Interinvenção que traz a Évora obras-primas de alguns dos artistas de maior relevo da arte contemporânea. Pode ser visitada até março do próximo ano. Estamos a fechar o programa de hoje. Ao longo deste programa tentámos conhecer um pouco melhor o que é o vegetarianismo, perceber também que impacto é que a forma como nos alimentamos tem no ambiente e se esta opção pode ser uma opção saudável. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixá-lo com uma sugestão de leitura de um livro publicado em Portugal recentemente e que foi Pulitzer Prize, do Douglas R. Hofstadter, Gödel Escher-Bach, Laços Eternos, uma fuga metafórica sobre mentes máquinas no espírito de Lewis Carroll.
O Sociedade Civil vai regressar na segunda-feira. Há estudos que afirmam que uma pessoa satisfeita com o seu sorriso é também uma pessoa feliz e com maior autoestima. E é cada vez maior a procura por aliar a estética a uma boca saudável. É este o primeiro tema da semana, mas preparámos mais, que pode conhecer na página do Facebook do Sociedade Civil, e se quiser pode também deixar perguntas para os especialistas que vão passar por aqui. Tenham um bom fim de semana, não se esqueça, Sociedade Civil somos todos nós.